Eu agora vou começar hoje falando de mim, das coisas, falar de política, falar de religião, falar de tudo. Tem pessoas que dizem que esse homem gosta de falar mais dos outros, falar da vida dos outros e não fala dele. Eu vou falar de mim também. Fala da vida em que Deus me deu. Fala assim, Deus me deu por uma maneira de falar, mas que a vida Deus não dá para ninguém, Deus empresta. A vida pertence a Deus. Quando Ele quiser que a gente vá, a gente vai. Muitas das vezes as pessoas dizem, eu sou dono da minha vida, faço o que quiser. Isso é por hipocrisia, por não entender a verdade, por não entender o que é certo e o que é errado. Muitas das vezes entende o que é certo e não faz o que é certo, escolhe o errado. Eu agora vou começar por aqui, mostrando a minha roça, aqui perto de casa. E por trás, aí atrás tem a residência em que eu vivo. E aqui a roça de milho que eu comecei, está novinho. Plantei aqui umas plantas com o nome de sabiá. E estou tirando para fazer estaca. Tem aqui na frente, depois eu vou tirar mais. E vou mostrar a vocês lá embaixo. Começar a mostrar coisas da Bíblia, falar de sonhos, falar de tudo que Deus me mostrou para o povo. Eu vou mostrar. Fala de um bocado de coisa que tem por aí no mundo e do que eu vivi, do que vou viver daqui para frente enquanto Deus me der a vida para me levar. Vou viver levando e mostrando para o povo. Aí está o mato, olha. Aqui, esses pau aqui foi tudo eu que plantei. Joguei semente e eles nasceram. É essa sabiá. Esse pouco aqui eu vou deixar para ir tirando alguma estaca quando precisar. E vou mostrar uma coisa que muitas das vezes você já ouviu alguns vídeos meus do profeta desconhecido. Vocês já ouviram algum vídeo? Ali naquele monte, daqui dá para ver. Que mais ou menos 30 anos, 32 anos atrás, eu fiquei ali 30 dias e em oração, me alimentando só mais com plantas, só mais com frutas, e o povo me chamaram de louco. E porque eu levei a mensagem para o povo, porque quando a gente leva a verdade para o povo não aceita, acha que a verdade é mentira. Aí hoje, como eu já disse no início, vou falar o que é real, a vida do homem, a vida da mulher, a vida do homem. O que é a religião, a verdadeira religião. Eu peço a vocês que vão ver esse vídeo, já que não ouviram todos os outros vídeos, mas preste atenção, quando ouvir esse, ouçam todo, para vocês verem se é verdade ou não o que eu estou falando. Ouçam todos. Vamos começar ali de baixo. Eu vou mostrar a minha roça ali, onde já comecei aqui. Vou mostrar o meu sítio que plantei, já colhi e estou plantando outras coisas. Aquilo que eu gosto de fazer, que Deus me deu o dom, um pensamento, eu vou mostrar. Dizer para vocês que eu tenho outros vídeos aí também na internet, cantando outro tipo de música que não é evangélica, e depois eu explico para vocês se é certo ou não. Vamos lá. E ó, quero dizer para vocês que esse velho que está falando, que já é um velho aposentado, que muitas das vezes eu tenho falado e as pessoas dizem, mas esse velho, nas pregações que eu falo, o pessoal diz, esse velho não gosta de dinheiro não. Na verdade não é uma coisa de gostar ou não. Porque quando eu falo aposentado é porque eu já paguei. Quando você trabalha, você manda para o governo, e o governo depois, quando a gente fica velho, já devolve uma pequena parte. Aí eu hoje já estou aposentado, posso falar
de religião, posso falar de político, posso mostrar o certo e o que é errado. Vá para o lado certo quem quiser. Mas eu tenho um dever e um compromisso. Não estou ganhando nada, diz o povo. O que é que você ganha? Porque muitas pessoas de religião pregam, fala forte, grita, chega, fica entusiasmado, falando com arrogância. Mas muitas das vezes fala só na arrogância, mas na prática, meu amigo, está longe. É por isso que Jesus diz que não julguei para não ser julgado. Muitas das vezes o homem só julga, só olha o defeito do povo. Só olha o defeito dos outros. Como eu disse no início que ia falar de mim, eu vou dizer para vocês que eu também já cometi adultério. Já cometeu adultério? Já, porque eu não conhecia. E muitas das vezes o homem leva uma rasteira, o Satã. Ele tem as armadilhas, as artimanhas deles. Quero dizer para vocês que eu tenho uma família, graças a Deus, de 6 filhos. E tenho outro filho de uma outra família, de uma família que tive por poucos dias. Vivi com uma mulher e ela tem uma filha minha. Vou começar a ser transparente. Que as pessoas muitas das vezes dizem: esse homem só fala e não fala dele, a coisa errada que ele fez. Não sou de maneira alguma um homem sem ser transparente. Eu sou transparente. Agora, como eu disse em outras mensagens, já falei em outras mensagens, ninguém tem o compromisso de pecar, não. Ninguém tem o dever de continuar no pecado, não. Ninguém. É preciso que se converta, que obedeça a palavra de Deus, os mandamentos. Um dia, uma pessoa falando, só julgando as outras pessoas, falando, fulano que é errado, e da maneira que está falando, só condenando os outros. Aí eu levei a mensagem, ele se sentiu atingido, essa pessoa se sentiu atingida. Porque eu falei a respeito dos casamentos, das pessoas que arrumam vários casamentos, que não está na Bíblia, não. O homem e a mulher que arruma, ou o homem ou a mulher que arruma vários casamentos, está no adultério de Jesus Cristo, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5. Mas o povo diz: mas Moisés não liberou? Quem é mais que Jesus Cristo? Moisés é mais que Jesus? Eu faço a pergunta: Moisés é mais que Jesus? Jesus Cristo, ele disse que foi por a dureza do coração do homem. Se, por exemplo, hoje, por acaso, eu me separar e arrumar outra mulher, é a vontade de Deus? Não. Foi por causa da dureza do meu coração, do seu coração, diz o Senhor Jesus Cristo no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5. Jesus diz: é por causa da dureza do coração do homem que Moisés deu carta de divórcio. Aí hoje eu estou mostrando aqui, como eu disse que ia falar de mim, já falei um pouco, e falo de política. Falo da política por quê? Por que é que você fala de política? Política não tem nada a ver com religião. Isso é hipocrisia quando o homem diz que política não tem nada a ver com religião. Se não fosse a religião, não existia política. Se não fosse Deus, não existia política. Se política não tivesse nada a ver com religião, Jesus Cristo não falava a respeito dos políticos que fazia as coisas erradas. João Batista, por exemplo, quando algum homem chegava: o que é que eu faço? Porque tinha até homem delegado policial que procurava para João, que era que ele podia fazer. Até João Batista falou: olha, você, sendo um policial, haja segundo a lei. Não vá usar abuso de autoridade. Quer dizer, abuso de autoridade. Você, porque é um policial, você quer chutar na cara do cidadão? Você, porque é um policial, vai querer maltratar, vai querer açoitar? E
O político existe porque eu falo contra político e falo a favor. Porque se não existisse político, como era que o mundo era? Deus deixa as coisas tudo completas. E muitas das vezes até a pessoa diz, mas ele fala contra as religiões. Meu amigo, minha irmã, se eu falar a favor da satânica religião, que existe religião satânica também, por exemplo, o catimbó, a macumba. Se eu for a favor, então eu estou sendo a favor do Satanás. Não estou sendo a favor de Jesus Cristo, que a Bíblia prega contra essas coisas. Se eu for a favor de alguém que usa um crucifixo achando que é Deus, eu estou sendo representante de Satã. Não é representante de Jesus. Porque um crucifixo não é coisa de Deus, não. Não é coisa de Deus, não, porque está escrito na Bíblia, não farás. Eu já, em várias mensagens, eu já tenho dito que a idolatria pertence a Satanás. E provo na Bíblia. Eu provo aqui, ó, na Bíblia. No livro, muita gente diz, pode dizer, mas é no livro do Antigo Testamento. Leia o livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, Jesus Cristo diz que o que afasta você do Senhor é a doutrina de Balaão. Como em outras mensagens eu já tenho falado. Está escrito aqui, ó, na Bíblia. Eu não posso mostrar versículo por versículo, porque como eu disse que já estou velho, a minha vista já não dá para ver bem. Já não dá para ver bem a minha vista. Mas quando Deus fala a respeito da idolatria, fala a respeito do homem também, das religiões, que muitas pessoas deixam de obedecer a palavra de Deus e obedece o pastor, obedece o vigário, obedece a doutrina satânica, com uma macumba, e deixa de obedecer a Deus e obedece a doutrina satânica. Mas como você pode dizer que as religiões representam Satanás? Prova na Bíblia. Como o apóstolo São Paulo diz que heresia é coisa de Satã, heresia, procure ver o que é heresias. Divisão. Se você, muitas das vezes, você é um homem de igreja, um homem ali que vive na igreja, mas se o seu irmão de uma outra igreja for cumprimentar você, você fica longe, hein? E que Deus é esse que você está seguindo? Você está seguindo a Deus ou a igreja? É por isso, meu irmão, minha irmã, que eu sou contra. Eu vou parar por aqui e vou mostrar mais a minha roça ali. Eu disse no início do vídeo, eu disse que ia mostrar várias coisas. Vou começar a mostrar mais coisas. Depois a gente começa a falar da palavra de Deus. Olha que beleza. Olha. Isso aqui foi Deus que me deu a força e eu plantei. Aqui anda os animaizinhos, anda alguns macaquinhos, que chamam de salguinho. Quando eu ver algum eu mostro para vocês. Isso aqui é muito bonito, eu acho muito bonito. Plantei aqui umas graviolas, ó. Ela começa depois sai assim, ó. Isso é o poder de Deus, ó. Olha. Elas começam a flor, aí depois sai a flor e começa assim, ó, sair uma frutinha. E fica grandona, chega até, dependendo da terra, chega até 8, 10 quilos. Poder de Deus. Milho, ó, já aqui, ó. Poder de Deus. Já tem milho já querendo ficar no ponto das pessoas se alimentar. Já tem feijão aqui, ó, já grande. Olha. Olha. Até cambuco. Esse pé de graviola aqui, ó. Eu plantei. Aí coloquei. Vê como o homem, quando não tem uma sabedoria. O homem, Deus dá sabedoria ao homem. Mas muitas das vezes o homem quer ser mais do que Deus. Por as coisas que bota ao contrário das coisas que... Porque o certo aqui, ó.
o certo é ser tudo orgânico. Mas eu achei de me colocar aqui me arrumei um adubo com o nome de ureia. Eu coloquei, bateu muito junto do pé da graviola, a graviola morreu. Vários ferros morreram. Olha. Se eu deixasse por conta, por exemplo, só pela graça de Deus, talvez não tivesse morrido. Eu tenho certeza que não tinha morrido. Olha. Aí olha, os pés que não bateu nos pés, o adubo não bateu nos pés, estão vivos aí, já querendo safejar. Eu já tirei vários. Ó, feijãozinho já crescendo. Aí eu vou mostrar aí para um irmão meu que é evangélico, que vive lá em São Paulo, o irmão Antônio Francisco. Ele vai ouvir essa mensagem, vai ouvir aqui os feijão, as coisas que eu tenho feito. E esse pé de manga aqui, que foi pela graça de Deus, Deus me deu ele. Já plantei, já colhi, cajueiro já plantei, já colhi. Tem esse mato aqui, ó. E até esses dias disse para o meu irmão Antônio que vou comprar um motosserra. Até inclusive já comprei um motosserra para eu podar esse sítio, que está muito velho, tem alguns cupins, esterco que pode até matar ele, o pé de planta. Aí eu vou dar uma arrumada para ele ficar mais limpo. Como eu já fiz nessas graviolas, já fiz. Aí essa abia, ó, já veio de lá a semente voando, ó, já nasceu até os pés aqui. Eu vou ter intenção, o Senhor quem sabe, se eu vou fazer ou não, vou fazer aqui, plantar e replantar esse capim aqui por dentro do sítio, que tem um filho meu que quer criar um bezerro, aí ele vai colocar aqui. Eu, até o dia que Deus quiser, eu já não preciso mais disso não, que eu tenho já a minha aposentadoria, dá para me manter. Um salário mínimo, mas dá para me manter. Para muita gente que tem ganância, que é usurento, acho que um salário mínimo é pouco. Mas para mim dá, que eu vivi até hoje sem salário mínimo, sem nada, só com a força dos braços e com o poder que Deus deu e fez eu viver até hoje. Vou mostrando aqui tudo, ó, falando de Deus, do poder de Deus, mostrando as coisas da terra. Isso aqui é tudo, fica na terra. Da terra. Mostrar até umas plantas que eu gosto de plantar desde novo, desde 22 anos de idade, que eu gosto de plantar. Fazer hortaliça, planto repolho, tomate. Eu plantei uns pezinhos de repolho aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Plantei aqui uns repolhos, ó. Tem até alguns que a formiga já comeu, a formiga. Tem mata aqui, mas eu gosto é de mato. Profeta João Batista pregava no mato, o profeta Elias pregava no mato, e muitas pessoas dizem, esse é um doido que vive pregando dentro do mato. Quando eu for pregar na igreja, nas igrejas que tem por aí, as igrejas não vão aceitar. E aí eu prego no mato e boto na internet, quem quiser ouvir, bem-aventurado aquele que ouve a palavra de Deus e coloca em prática. Porque não só é ouvir não é só pregar não, é colocar ela em prática. Se eu cometi adultério, hoje não quero cometer mais. Se eu vivia na prostituição, hoje não quero mais. Pois é. Aqui uns pezinhos de tomate que plantei. Já para o meu sustento. Se não der para vender, mas dá para o meu sustento. Orgânico, para não usar produto agrotóxico, para não atingir as pessoas que comerem. Aqui tem umas bananas, olha, mamão, olha. Ali, ó, o salguinho já comeu alguns, já tirei banana aqui, ó. E aqui é a repolho, as mudas de repolho novo. Até um cachorro, um gato, não sei o que foi, que esbagaçou ali. Aí eu ontem mesmo comecei a colocar ali
pedaços de PVC para eles não esbagaçar mais. E uma coisa que eu não gosto de jeito nenhum é de atingir os vivos, os seres vivos, né? Os animais principalmente, que se fizer alguma reinação não sabe o que é que está fazendo. Aí é o repolho, a minha roça. Agora vou voltar a falar de novo das coisas que existem de errada, as mazelas, as pandemias que existem por conta do homem, por conta da mulher. Em outro vídeo eu falei, em outra hora eu falei que essa pandemia que está acontecendo no mundo é por causa do homem. E é por causa do homem, não é por causa de Deus não. Deus aceita que existe para ver se o povo se converte. Quem lê a Bíblia sabe que Deus falou para Moisés e para libertar o povo do Egito. Quando Deus falou para Moisés libertar o povo do Egito, Moisés já tinha feito coisa errada também. Está escrito na Bíblia. Ele se achou indigno. Mas Deus é Deus, Deus escolhe quem Ele quer para ser representante da verdade. E quando Ele chamou Moisés disse que para mexer com o faraó era muito difícil, até porque Moisés já tinha vivido muitos dias, muitos anos com eles, muito tempo, se criou-se completamente com o faraó, e já sabia da dureza do coração de faraó. E quando ele disse que era difícil, porque ele não conhecia o Senhor, ele não conhecia Deus e já tinha feito besteira. Que quem conhece a Bíblia, quem lê a Bíblia, vê o que foi que Moisés fez de errado. E quando ele disse: me diga quem és tu, com quem eu estou falando, como é seu nome? Deus diz: eu sou o que sou. Enquanto muitas pessoas se preocupam com o nome de Deus, não dá o nome de Jeová, de Javé, de Iavé, é um monte de nome. Um monte de nome, sem saber que a preocupação do homem deve ser viver os mandamentos do Senhor. Viver a palavra do Senhor. É isso que o homem deve viver. Os mandamentos, a Bíblia, ó, que está escrito aqui na Bíblia. Não terás outro Deus diante de mim. Pronto. Não terás outros deuses diante de mim. E a nação cria deuses estranhos, dinheiro como se fosse um deus. O que me fez a não crer em religião, vou falar logo direto, porque eu sou como diz um ditado do povo aí, um ditado do mundo. Jogo aberto. Diz o povo do mundo, diz, eu sou um jogo aberto. Eu vou falar por quê. Quer dizer que fui batizado em uma igreja evangélica. Fiquei só 6 meses. Porque percebi, cheguei a perceber que eles estavam preocupados. Eles estavam preocupados não com a salvação da alma do homem, mas preocupados com bens financeiros. Aonde se fala contra a idolatria, nas igrejas não se fala contra a idolatria. Nas igrejas não se fala contra o adultério. Nas igrejas não se fala contra a heresia. Nas igrejas não se fala contra a mentira. É o que me faz não crer em religião. E a primeira coisa, não fazer eu crer em religião, porque ninguém me prova na Bíblia, aqui ó, na Bíblia. Ninguém prova de jeito nenhum qual foi o nome da religião de Jesus Cristo. Prove na Bíblia. Ninguém me prova.
Ninguém me prova na Bíblia qual foi a religião de Jeremias, de Elias, de Jacó, de Abraão. Mas prova que ele tem um grupo. Agora prova que ele tem. E muitas das vezes os homens, colocam a placa da igreja somente para não ser perseguido, porque ele vai pagar um imposto. Os governadores não vai pagar o imposto. Vendo o cara cobrando o imposto, ele não vai perseguir. Porque a grande massa da perseguição do pregador da palavra de Deus são os políticos. Os políticos e as outras religiões perseguiram Jesus. Quem foi que perseguiu Jesus? As religiões que até hoje tem aí. E ainda diz que é defensor da palavra de Deus. Ainda dizem que é defensor de Jesus Cristo. E foram eles que crucificaram o Mestre. Foram eles. E qualquer um que pregar sem nome de religião, se levar para a nação, se chegar a pregar dentro das igrejas, é expulso. É expulso. Não chego a me gloriar não, porque não sou digno de glória nenhuma. Mas eu também já fui expulso de algumas religiões. Porque quando se prega contra a palavra de Deus, eu me levanto contra. Quando se prega diferente da Bíblia, eu me levanto contra. Agora eu vou voltar ao assunto que eu estava falando ali atrás. Que tinha alguns vídeos aí que não são música evangélica. As pessoas dizem, mas você fala de prostituição, fala de idolatria, fala de um monte de coisa aí e grava vídeo aí de música do mundo. Ah, bicho ruim, ah, Satã. Se você tem uma mulher, se você é um homem e tem uma mulher, e você não fala bem para ela, você não fala de amor para ela, não dá carinho a ela, o que é que acontece? Deixa aí essa pergunta, o que é que acontece? Quero dizer para vocês que já toquei em várias festas também. Em várias festas do mundo, como dizem as pessoas, do mundo. Mas você participou das coisas do mundo? Participei. Eu já toquei. Agora, diferente. Você ir para uma festa, tocar a festa todinha, fazer a festa todinha para ganhar o seu sustento. Hoje eu não preciso mais, que eu sou aposentado. Se eu fizer alguma festa aí para o mundo, para as pessoas do mundo, aí o pessoal já pode até me ver, ó, aposentado e tocando para o mundo. Hoje eu não preciso mais. Mas se eu for fazer uma festa porque eu gosto da música, só não gosto da música do catimbó, onde só fala em Satanás, onde só fala na mentira. Desse tipo de música eu não gosto não. Mas se eu fizer alguma festa e tiver o pessoal lá se prostituindo, tomando cerveja, tomando cachaça, como várias festas eu já fui, e já repreendi pessoas que estavam lá no adultério se prostituindo. Já repreendi mesmo lá no meio deles. Mas você pode repreender alguém que fala assim? Agora eu faço uma pergunta para você. Quem é que precisa do doente? Quem é que precisa do médico? É o doente ou o sadio? Como Jesus mesmo, ele disse. E Jesus Cristo, ele estava lá no meio do povo e foi para uma festa. A Bíblia diz. Está escrito na Bíblia. Está escrito aqui na Bíblia. Quem lê a Bíblia, se você não lê, você não sabe. E Jesus Cristo levava o nome. Deixa eu ver se eu lembro aqui o capítulo e o versículo. Deixa eu dar uma olhada aqui nesse papel que eu marquei aqui porque a letra é grande. Veja aqui, ó. Levava o nome de filho do diabo.
Muitas pessoas acham que Jesus Cristo usava mansamente, só usava a palavra mansa. Mas Jesus Cristo não é manso. São João, capítulo 8, versículo 44. Jesus Cristo chamou aquele homem que estava dizendo que Jesus tinha demônio. Ele disse: eu não tenho demônio, agora vocês têm o pai e o diabo. Jesus foi transparente. Jesus ele não deixou palavras de jeito nenhum. Jesus Cristo não deixou palavras para o povo não ficar sem entender. Jesus Cristo falou: vocês têm para o pai o diabo, que é um homicídio, enquanto o homem procura matar, roubar, fazer as coisas erradas e dizendo que é filho de Deus. Jesus Cristo diz que é filho do diabo. Se você quer deixar de ser filho do diabo, deixe de fazer essas besteiras que você vive fazendo. Se você vive matando, deixe de matar. Já falei bastante palavras que as pessoas não gostam, palavras que talvez o povo vai chamar a atenção. E vou continuar em outro vídeo, em outra mensagem, um outro dia eu vou falar. E vou falar para vocês que Jesus Cristo ele foi para a festa de casamento. E diz a Bíblia que era festa de casamento. Festa de casamento. Chamaram Jesus Cristo de beberrão, chamaram Jesus Cristo de guloso. Mas por quê? Mas por que chamaram? Em outro vídeo vou mostrar para vocês, para o povo, versículo por versículo. Eu vou mostrar. Vou marcar direitinho e mostrar para vocês. Versículo por versículo. João 8,32, conhecereis a verdade. Todo mundo conhece essa mensagem aí. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vou falar da pandemia um pouquinho. Antes de começar o outro vídeo, nesse aí vou falar um pouquinho da pandemia. Quando eu disse para Moisés, que Moisés estava lá no deserto e conversou com Deus, ele mandou as pragas, era gafanhoto, era doença, e o povo mesmo assim não creram, o faraó mesmo assim não creu. É como hoje, o poder maligno dominando a nação, o povo se prostituindo. Cadê? Agora, cadê as festas que tem? Se alguém faz, tá pagando pelo preço. Esses dias eu tive um sonho aí, e até coloquei um vídeo e ia mostrar para o povo desse sonho, que ia ser eliminado mais ou menos 25% da população, nesse sonho. Eu sonhando, botando fogo. Era eu e mais um bocado de pessoa, muita gente botando fogo. Aí falava botando fogo. Aí quando aparecia uma voz, parasse de botar fogo, que já tinha chegado a um determinado momento que não precisava mais. Aí eu cheguei a entender, mesmo no sonho, cheguei a entender de uma ave morta. Aqueles pés de graviola que estava ali atrás, que eu mostrei no começo do outro vídeo. Aqueles pés de graviola que estava ali, não estava em pé, mas estava morto. É o homem sem Deus, a mulher sem Deus. Está em pé, mas está sem Deus, está morto. E eu botava fogo, queimava, quando tinha queimado mais ou menos 25%, aí o homem, uma voz aparecia, falava comigo, eu via uma voz e falava, dizendo que foi parado botar fogo. Pessoal, aí eu cantava uma música. Quando eu cantava uma música até que eu achei estranha, aquela música lá, que era Pensa em Mim, eu cantando em cima, como se fosse um palanque, Pensa em Mim. Aí eu cheguei a entender que Deus estava mandando o homem pensar nele, não é pensar no mundo não, não é pensar no Satã não. Pensa em mim, pensa em mim, não olha para ele, não olha para o diabo, olhe para Deus. Aí quando eu comecei a pregar, mesmo no sonho eu comecei a pregar, uma grande população, muita gente que estava ali,
fugiu, não quis ouvir a palavra de Deus. É hoje. É hoje. Veja lá para o Zé do Egito. A sabedoria de Zé do Egito. Por isso que eu disse que ia falar de política. Olha, enquanto o homem não tiver sabedoria de Deus, essa doença não vai parar. O que eu admiro muito é as pessoas dizer que o homem, o representante de alguns países, creia muito em Deus, mas não teve a sabedoria de Deus ainda. Não teve a sabedoria como o Zé do Egito teve, de distinguir o sonho, de falar qual rumo. É isso, enquanto o homem não tiver a sabedoria de saber fazer as coisas, a doença não para não. Agora, quando ele tiver uma sabedoria que venha de Deus, que venha do Senhor, aí a doença para. Mas é preciso que o povo se arrependa. Esse dia mesmo eu estive falando com uma família minha, uma família aí que eu vou falar um pouquinho, mas não é nem tão necessário falar. A segunda família minha, que vem aí, o diabo age tão forte no lado de uma pessoa que procura viver do lado de Deus, que às vezes age no meio da família para poder atingir. Em outro vídeo eu vou mostrar para vocês em que lado o diabo tenta me atingir. Em outro vídeo.